Olá, pessoal. Ângelo Primo, junto com vocês aí na caminhada para os nossos concursos, né? E aí a nossa estrada aqui é a do raciocínio lógico, certo? Já estamos aí, né, bem à frente aí na nossa caminhada, trabalhando aí com a parte do estudo das proposições, tá certo? E eu sempre peço, no caso aí, para você dar uma parada, vai baixar lá e vai pegar o nosso PDF, né, para acompanhar a aula. Se não está inscrito, se inscreva, ative o sininho. Se já está inscrito, ative o sininho para poder receber as novidades, né, que nós estamos trabalhando. Você está acompanhando a nossa primeira fase, que é o trabalho com a teoria, mas já está correndo também a segunda fase, que é a resolução de questões, né? Pode ir lá procurar das aulas anteriores as questões que nós já gravamos, tá certo? E o nosso trabalho aqui está sendo em relação a noções de lógica, né? Estamos falando sobre a parte do estudo das proposições compostas, né? E mostrando as várias formas, né, que eu posso representar a mesma proposição, né, o mesmo conectivo, tá certo? E vamos entrar aqui no trabalho da disjunção inclusiva. Lembra que nós falamos já anteriormente sobre os dois tipos de disjunção? E quando a gente vai trabalhar, tem que ficar bem claro. No mundo de Matrix, no mundo dos símbolos, é fácil de reconhecer. No mundo, né, da linguagem natural, tem que perceber qual a intenção da frase que usa, né, a disjunção. Tá certo? Vamos lá para a gente poder trabalhar essas nossas ideias aí, ok? Muito bem. O que acontece lá? Qual que é a intenção da disjunção inclusiva, né? No caso, a lógica usa a disjunção inclusiva com qual motivo, né? Com qual ideia? Então, nós vamos buscar uma equivalência entre a ideia da lógica, né? E a língua portuguesa, que nos representa aí com alguma palavra que transmite essa ideia. Isso é importante, porque a lógica quer o que a língua acaba transmitindo, né? A equivalência que nós queremos é entre a frase conjuntiva na qual, né, é formado por P, que são duas proposições, e na qual ela será falsa somente quando P e Q são falsas. Veja bem, a lógica está procurando uma situação na qual, né, a ideia transmitida é essa. Eu quero uma frase, uma palavra da língua portuguesa, né, que realmente expresse essa ideia, que eu consiga ligar dois elementos e que eles serão falsos somente quando ambos forem falsos. Essa é a ideia. O que da língua portuguesa transmite para nós, né, essa ideia? Então nós vamos atrás disso daí. Essa proposição é chamada de disjunção inclusiva, né? E ela é representada aqui pelo conector frásico, lembra? Que é o conector da língua portuguesa, né, escrito na língua portuguesa, e no caso, por um ou só, né? E esse ou se encontra exatamente no centro, né, da proposição. Apenas um ou, né? Na lógica, esse apenas um ou representa para nós a chamada de disjunção inclusiva, cuja característica é essa daí, né? Ela será falsa quando ambos os elementos P e Q forem falsos aí, tá certo? E essa ideia que ele transmite para nós é a seguinte: ou só pode acontecer o P, ou só pode acontecer o Q, ou é permitido que ambas aconteçam, ocorram, né? Essa é a ideia, esse ou chamado de inclusivo, ele, né, permite, ele é amplo, né? Por isso que ele acaba sendo considerado como sendo fraco, né? Porque você não tem ideia do que está falando, ou só de uma coisa, ou só de outra, ou de ambas, né? Tá certo? Então esse ou, né, no caso essa disjunção inclusiva, é a ideia do ou fraco. Por que fraco, professor? Porque ele não te dá uma certeza, né? Não te dá uma certeza do que você está querendo lá no caso. Serve exclusividade como serve as duas coisas juntas aí no caso, tá certo? Então, precisamos sempre que estivermos trabalhando com isso, ter certeza, né, de qual é o ou que se trabalha. Então, o inclusivo na lógica, isso é importante, vai aparecer somente um no meio, né? Só, mais nada.
É P o quê? Aconteceu isso na lógica, para nós é o ou, né, que representa a disjunção inclusiva, bem no centro, separando cada um deles aí, tá certo? E aí, esses elementos que estão antes e depois da disjunção, do ou, são chamados de disjuntos, né? Então, só para você ter a ideia desses nomes. Então, antes do ou, depois do ou, nós temos os disjuntos. Por exemplo, Maria Alta ou João é rico, né? Maria Alta é um disjunto, João é rico é um disjunto também, né? Então, a ideia dele é assim, ou acontece um, ou acontece o outro, ou acontece ambos, né? Permissível, permite mais coisas aí nessa situação. Legal? Essa é a ideia que a lógica busca. Só vai ser falso quando ambos forem falsos, né? Então, também tem essa a lógica busca, né, essa representação da situação de verdadeiro ou falso, né? Então, além de representar, tem que agregar também essa característica, né, a relativa à tabela verdade, tá certo? Então, nós estamos falando da disjunção inclusiva, tá certo? Essa disjunção inclusiva aí, no caso, né, ela tem a propriedade comutativa que a gente fala, né? O que é a propriedade comutativa? Eu consigo, né, mudar a ordem dos elementos e o sentido continua sendo o mesmo, né? Então, se eu falar em A ou B e se eu disser B ou A, são duas situações equivalentes, porque a mudança dos elementos continua mantendo o mesmo sentido da frase, né? Então, se eu disser Maria é alta ou Rita é ruiva, pode ser reescrita como sendo Rita é ruiva ou Maria alta, né? E nesse caso aqui também sempre alerto, né? Dificilmente você encontra isso daí nos enunciados. Isso daí acaba aparecendo onde? Nas alternativas, né? O pessoal faz uma operação, chega no ou, beleza, quando vai buscar nas alternativas, não está naquela ordem. Por quê? Permite a propriedade comutativa aí no caso, tá certo? Então esse ou permitirá para nós, né, a propriedade comutativa. Se eu ler de um jeito ou inverter os elementos, tenho o mesmo sentido, a mesma ideia no caso lá, tá certo? Então, são as características desse nosso ou aí. Agora, em algumas situações, como eu falei, né, se vem claro e tudo mais, né, está resolvido o nosso problema. Agora, a língua portuguesa, né, eu estou falando, está resolvido em termos de lógica, a lógica resolve o problema. Agora, a língua portuguesa, né, ela se protege, né, ela tem as suas formas de identificar o ou, inclusivo e exclusivo, né? Por quê? Depende do texto que você está lendo isso, depende da situação, você vai perceber se é exclusivo ou não, né? Então, por exemplo, né, uma situação interessante é quando você tiver um núcleo do sujeito, né, ligado através do ou, você vai observar o verbo associado a essa situação, né? Por quê? Porque aí, no caso, nós temos essa situação do verbo estar indicando se é inclusivo ou exclusivo, né? Então, se você fala algo do tipo, lá no caso, que João ou Pedro viajarão, então eu tenho o conectivo ou, né? E um verbo no plural. João ou Pedro viajarão amanhã, significa, né, no caso, que eu tenho ou inclusivo. Por quê? Pode ser que ou o João viajará amanhã, ou o Pedro viajará amanhã, ou ambos viajarão amanhã, né? Então, isso daí é uma forma que a língua portuguesa encontrou para se proteger quanto à interpretação do ou. Então, se você pegar, né, no caso lá, dois sujeitos ligados através do ou, e você observa que o verbo, né, da ação lá no caso está no plural, significa então que é o ou para nós, da lógica, como sendo o ou do tipo inclusivo. Né? É interessante, né, como a língua se protege, né, em termos da interpretação. Né? Mas por que não é viajará, no caso é para dois? Porque permite, né, viajarão, tá certo? Essa é a ideia aí, no caso, né, para você identificar quando foge da lógica. Para nós, na lógica, né, aparecer um ou quando você escreve a frase,
para nós já é do tipo inclusivo, né? Agora, na língua portuguesa tem esse problema. Então, se eu for fazer a negação dessa frase, por exemplo, eu já sei que é um ou do tipo inclusivo aí no caso, tá bom? Então, se você construir uma frase com os sujeitos aqui e o verbo estando no plural, é porque é do tipo inclusivo aí, tá certo? Então, são formas de você identificar, no caso aí, diríamos aí, no caso, a forma de você poder, né, identificar o tipo de ou que aparece nessa situação. Outras coisas, por exemplo, que vêm lá da língua portuguesa, também esconde a ideia do ou inclusivo, né? Por exemplo, se você usar a expressão a menos que, né, certo? A menos que, o que que acontece? Você vai ter um ou embutido aí no caso, né? Por exemplo, Sandra dorme tranquila, a menos que Vicente faça barulho, tá certo? O que que é essa situação do a menos que, no caso, né? É uma situação que ela diz, ou Sandra, né? Sandra dorme tranquila, ou Vicente faz barulho, ou as duas coisas, ela dorme, né? E faz barulho também, tá certo? E essa frase aqui pode ser reescrita assim, né? Então, o a menos que, se eu substituir por ou, no caso aqui, né? Certo? Nós teríamos esse formato aí em relação à ideia. É estranho, né? Porque isso daí vem lá da língua portuguesa, né? Então, Sandra dorme tranquila ou Vicente, né, faz barulho, tá certo? Então, é a situação aí que tem essas mudanças. Então, é comum, né? Não tão comum, às vezes, o a menos que, mas pode aparecer no meio do caminho essa situação. Então, isso daí vem lá da língua portuguesa, que você tem que usar, né, para poder garantir que é um ou, no caso, do tipo inclusivo. Existem outras situações também que eu posso representar o ou inclusivo misturando conectivos, tá certo? Isso daí também é comum dentro da língua portuguesa, né? A lógica menos, mas ele pode pedir para você reescrever o conectivo ou usando a combinação entre o ou exclusivo e o conectivo e, né? Então, posso falar assim, a proposição P o quê? Que é inclusiva. Ela pode ser ou P, ou que, ou P e que, né? Ou ambos. O P e Q pode ser ambos também, né? Tá certo? Então, quando você fala assim, Maria é alta ou João é rico, como nós já tínhamos falado. Ou Maria é alta, ou João é rico, ou Maria é alta e João é rico. Percebe? Então, você transformou o conectivo ou numa combinação de ou e o conectivo e. Tá certo? Então, é interessante nessas formas aí, porque às vezes a gente não está esperando. A gente está esperando as equivalências clássicas, né? Que seguem outros motivos, que é a tabela verdade. Mas aqui eu tenho também a parte semântica. Então, o conectivo ou pode ser transformado numa combinação da disjunção exclusiva e a conjunção, né? Então, ficaria dessa maneira. Isso tudo aqui é para alertar, porque tudo isso já apareceu em concurso, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui já foi questão de concurso, né? Com essas alterações aí do caso, tá certo? Posso transformar isso daqui, né? No caso, o conectivo ou pode ser transformado em condicional. Isso é muito estranho, né? Mas quando você pega lá as conjunções da língua portuguesa, né? Que você tem lá as conjunções que falam de condicional, né, algumas situações desse tipo, o que acontece? Você acaba, né, pegando o ou como esses casos. Ou seja, eu consigo transformar o ou em um condicional, né? Então, por exemplo, Maria é alta ou João é rico, né? Poderá ser reescrito como sendo assim: Maria não é alta, então João é rico, né? Agora, essa daqui vale a pena a gente trabalhar um pouquinho mais, que as outras é por conhecimento mesmo de língua portuguesa. Aqui, para você poder entender essa ideia com a língua portuguesa, é um pouco mais complexo, né? Então é interessante a gente trabalhar essa situação no caso, né?
a disjunção inclusiva e o condicional, né? Tem uma técnica, né, para você desenvolver. Nós temos uma regrinha que permite essa situação. Porque lá na língua portuguesa, o pessoal só fala que é, né, o equivalente dele, no caso. Né? E o pessoal fica meio perdido. Como é que o ou é equivalente do condicional? O condicional é equivalente do ou, né? Então, se você tiver P o que o P, que é a mesma coisa, nós conseguimos, né, reescrever aí, no caso, na forma de um condicional. Né? Existe uma regrinha lógica que permite transformar isso num condicional, tá certo? Aí são regras, motivos, né, de tabela verdade e tudo mais aí no caso, né? Tem um teorema chamado teorema de Post, que o Post era, né, falava o seguinte, que qualquer conectivo pode ser escrito na forma de e ou, né? Então, às vezes essa justificativa que aparece, que não aparece na língua portuguesa, acaba ficando muito com essa situação. Mas eu vou passar para você uma regrinha muito importante aí no caso, para você transformar o ou em condicional. Né? Então, o ou exclusivo, né? Não, é o ou inclusivo. Por isso que eu sempre falo, tem que ter certeza daquilo que você está trabalhando aí no caso, né? Então, se eu tenho uma proposição do tipo P o quê, né? Tem uma regra aqui no caso, a gente chama de regra de ouro aqui, o mnemônico, né? Que é uma regrinha que vai te ajudar, né? Aí, se você quiser brincar né, de uma forma de gravar isso daí, você fala assim, eu tenho P o quê? Para onde nós vamos mandá-los, né? O P o quê? Nós vamos mandá-lo para o cinema, né? Ou seja, se nega, então mantém. Essa justificativa, depois nós vamos trabalhar mais para frente, por outros motivos, né? Tabela verdade, tem outras explicações. Aqui eu estou passando a regra para você poder transformar e também vale para a língua portuguesa, viu? Não se acanhe, não. Se aparecer algo do tipo, né? Reescrevo ou usando condicional, ou vice-versa, é essa ideia. Então, o conectivo ou, ele pode ser escrito na forma de um condicional. Né? Aí você brinca. Onde você vai mandar o P o quê? Nós vamos mandar ele para o cinema, né? Se nega, então mantém. Por isso que eu usei aquela regrinha lá para a gente brincar, né? No caso, Rita é rica ou é magra? Certo? O que você vai fazer? Manda ela para o cinema. Se nega, então mantém. Tá certo? Se Rita, né, não é rica, então é magra. Por enquanto, vamos brincar com o mnemônico só para fortalecer a regra. Os motivos virão mais adiante também. Mas é para falar que, né, o ou, a disjunção inclusiva, também se transforma, né, de forma semântica no condicional, certo? Mas tem uma explicação lógica boa para isso daí, né? Porque existe uma equivalência também entre elas, uma equivalência lógica. Então, são formas, né, que eu estou te apresentando, que o ou pode aparecer. Ele pode pedir para pegar o ou e transformar num condicional, por exemplo. Né? É a situação. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, tem uma questãozinha? Tem. O carro não pega a menos que Vicente o empurre. Segue-se, logicamente, que, né? Aí vem as alternativas. O carro pega e Vicente empurra, o carro não pega e Vicente não empurra, o carro não pega ou Vicente empurra, o carro pega ou Vicente empurra, e o carro pega se Vicente empurra aí, no caso, tá certo? E nós temos o a menos que. Foi de uma prova aí que apareceu, né? É, como que eu faço? Né? É a proposição composta, né? O a menos que vai entrar no lugar, é a disjunção, é uma equivalência da disjunção inclusiva. Eu imaginei 4 minutos, conhecimento teórico, e ela é muito difícil, porque trazer essas coisas da língua portuguesa não é simples, né? Não é simples. Pode ser simples até a resolução, mas aí no caso, né, não é tão simples essa situação. Então, o que acontece, né? No caso, eu tenho que pegar, né, e entender, né, a mudança que nós temos aí a respeito da situação. Então, o carro não pega a menos que Vicente o empurre. O que vai acontecer? O a menos que, né, essa expressão aqui no caso, ele
vai virar para nós o ou, né? O a menos que você já pode trocar direto pelo e, né? O que significa? O carro não pega ou Vicente o empurra, né? Ou as duas coisas também, né? Pode ser que ele não pegou e eu empurrei também. Então, essa é uma situação muito particular. Perceber que o a menos que, né, pode ser substituído pelo ou, pela disjunção do tipo inclusiva, né? Então, esse tipo de exercício aqui é uma coisa um pouco mais antiga da RUNESP, que eles chegaram a trabalhar, né, com essa forma, nessa situação que nós temos aí, legal? Então, seria aqui no caso o nosso ou, né? Nosso ou para esse caso aí, né? Tudo bem? Então, são formatos que tem que tomar cuidado aí, porque é coisa única, né? A gente tem que ver uma vez na vida para saber que existe. Então, o a menos que lá naquela lista que eu passei lá para vocês, pode substituir o ou, né? Tem mais coisa aqui? Pode, ó. Não quero comer agora ou tomar banho, né? Isso já é uma coisa mais recente da VUNESP, que ele quer que você transforme o ou em um condicional, né? Tá certo? Então, o que nós temos aqui? Uma afirmação logicamente, né, a essa forma. Proposição composta, equivalência da disjunção inclusiva. Eu coloquei como mediano, porque se você lembrar da regra, você faz no caso, né? Essa situação. Então, para você fazer essa transformação aí no caso, eu vou usar aquela regra. Apareceu P o quê? Você manda eles para onde? Para o cinema. O ou vai virar cinema. O que é o cinema? Se nega, então mantém, né? Então, o que eu tenho? Não quero comer ou vou tomar banho, né? O que você faz? Manda para o cinema. Lógico que é uma regrinha mnemônica aí para você lembrar do procedimento. Esse é o tipo de questão que é muito comum hoje em dia e lembrou da regra, aplica. Outros caminhos, né, que nós podemos discutir depois, vocês vão ver que são mais demorados. Infelizmente, eu tenho 3 minutos para fazer as questões, né? O pessoal fala, porque tem que explicar. Não, explicar é para confortar o coração. E será explicado. Mas, na prática, é a regra. Né? Você tem 3 minutos, não tem que encarar de outra maneira. Né? Ah, por que é assim? É por isso, por isso, por isso. Tá. Resultado final: cinema. Se nega, então mantém. Né? Então, se eu nego a primeira, não quero comer agora. Quero comer agora. Então, mantém a segunda. Vou tomar banho. Cinema. Para transformar o ou da disjunção inclusiva para o condicional, manda para onde? Cinema. Certo? E em termos de concurso é assim. Né? Em termos de aprendizagem, nós temos toda uma aprendizagem. Mas depois tem a parte de resolução do concurso, e esse é um tema muito, muito, muito cobrado hoje em dia, tá certo? Então, isso é importante. Cada uma, né, cada um dos conectivos tem um paralelismo semântico, né, no caso, que quando aparece eu sou obrigado a, né, transformar para o conectivo que nós conhecemos, da lógica, para poder fazer esse trabalho. Aí, no caso, dentro da lógica, negação, equivalência e assim por diante. Tá certo? Então, tá aí para você conhecer esses elementos. Mais adiante a gente justifica, mas começa a ficar regras práticas aí para agilizar também, né, esse nosso procedimento aí. Tá certo? Muito bem. Com isso daí, né, completamos aqui a nossa jornada de hoje. Está aqui as redes sociais para você entrar em contato, né? Se você está inscrito, não esqueça de ativar o sininho. Se não tiver, se inscreva, ative o sininho. O que acontece? Esse material que eu estou gravando agora, quando subir, quem está, né, com o sininho, quem está inscrito e com o sininho, vai receber, já sabe que tem coisa nova. Legal? E teoria não se brinca, né? Teoria não se brinca no caso. Tem que ter um conhecimento teórico muito forte para depois, quando chegar na parte das questões, você usar toda a sua criatividade aí no caso. Tá certo? É isso aí. Por enquanto eu me despeço. A Júlio Primo se despedindo e voltamos aí com mais temas, com certeza. Tchau.